Bom dia, Pessoas Livros. Hoje aqui vamos dar início ao capítulo 4 deste Mundo Perfeito. Eu estou aproveitando aqui o momento, né, no Rimas, né, na viatura Rimas, que é o nome desse carro, para avançar na nossa leitura. Então vamos lá. Capítulo 4 começa. Uma noite, em fins de agosto, enquanto procurava mais livros em italiano, encontrou um numa língua diferente, cujo título, Ve l'avenir, era semelhante às palavras italianas verso e avenir, e pelo jeito significava rumo ao futuro. Abriu o volume, folheou as páginas e Wei Li Shun chamou-lhe a atenção, impresso na parte de cima de 20 ou 30 delas. Outros nomes ocupavam o cabeçalho de várias páginas. Mário Sofik, A.F. Leibman compreendeu que o livro era uma coletânea de ensaios de diversos escritores, sendo que 2 eram realmente de autoria de Wei. O título de um deles, Le Pas Prochain N'Avant, ele reconheceu. Pas seria passo, avant, avante, como o próximo passo em frente, que constava na primeira parte de A Sabedoria Viva de Wei. O valor daquela descoberta, como logo se deu conta, deixou-o estarrecido. Ali, nesse pequeno livro de capa marrom, quase solta, presa por tênues fios, havia 12 ou 15 páginas em idioma preú, das quais ele possuía uma tradução exata à sua espera na gaveta da mesa de cabeceira. Milhares de vocábulos, de verbos em suas formas desconcertantemente mutantes, em vez de adivinhar e andar às cegas, como tinha feito com os fragmentos quase inúteis de italiano. Poderia ganhar base sólida nessa segunda língua em questão de horas. Não disse nada aos outros, meteu o livro no bolso e juntou-se ao grupo. Encheu o cachimbo como se não tivesse acontecido nenhuma coisa de extraordinária. Le pas não sei o que, avant, afinal de contas talvez não fosse o próximo passo em frente, mas tinha de ser. Percebeu logo ao comparar as primeiras frases. Passou a noite inteira sentado no quarto, lendo e comparando cuidadosamente, com um dedo nas linhas em idioma preú e outro nas da tradução. Repassou 2 vezes o ensaio, de 14 páginas, e depois começou a fazer listas de vocábulos por ordem alfabética. Na noite do dia seguinte sentiu cansaço e dormiu, mas na próxima, depois de uma visita de floco de neve, ficou acordado e trabalhou de novo. Começou a ir ao museu nas noites em que não havia reunião. Lá dava para fumar enquanto trabalhava, podia procurar outros livros em francês. Francês era o nome da língua. O gancho por baixo do C era um mistério. E perambular pelos corredores com a lanterna. No 3º andar, encontrou um mapa de 1951. Habilidosamente remendado em vários lugares, onde EUR era Europa, com a divisão chamada França, onde tinham utilizado o francês.
e todas aquelas cidades de nomes estranhos e sonoros: Paris, Nantes, Lyon e Marsella. Mesmo assim, não falou nada para os outros. Queria confundir Ray com uma língua que dominasse por completo e deslumbrar Lilás. Não estudava mais italiano. Durante as reuniões, uma noite Lilás perguntou-lhe por quê. E ele respondeu: sinceramente, queria desistir. Queria e desistiria de tentar decifrá-la. Ela virou-lhe as costas com um ar de decepção e ele ficou contente, sabendo a surpresa que ele estava preparando. As noites de sábado eram um desperdício deitado na cama com Maria Cacá, e as das noites de reuniões também. Apesar de que agora, depois da morte de Cochicho, Leopardo às vezes não aparecia, e nessas ocasiões quem permanecia no museu para deixar tudo em ordem e aproveitava para ficar até bem tarde estudando. Em 3 semanas já lia francês, rapidamente, com apenas uma palavra aqui, outra ali, indecifráveis. Encontrou vários livros em francês. Leu um conjunto de títulos traduzidos, era Os Crimes da Foice Vermelha, e outro Os Pigmeus da Selva Equatorial, e outro O Pai Goriot. Esperou por uma noite em que Leopardo não apareceu, e afinal contou-lhes. Ray fez uma cara de quem parecia ter recebido más notícias. Mediu Ken de alto a baixo, rosto tenso e controlado, de repente mais velho e mais magro. Lilás dava a impressão de ter ganho um presente há muito cobiçado. Você leu livros nessa língua? Perguntou Lilás. E arregalou os olhos brilhantes, os lábios entreabertos. Mas nenhuma reação podia dar a Ken o prazer que imaginara. Sentia-se grave com o peso do que agora sabia. Li 3, respondeu a Lilás. E já estou na metade do 4. Que beleza, Ken! Exclamou o Floco de Neve. Para que você fez tanto segredo? Perguntou ela. E Pardal, nunca pensei que fosse possível. Parabéns, Ken, disse Ray, tirando o cachimbo da boca. É uma proeza, mesmo com o auxílio do ensaio, você realmente me botou no meu lugar. Contemplou o cachimbo, mexendo no tubo para deixar na posição correta. Que foi que você descobriu até agora? Algo interessante? Quem olhou para ele. Sim, respondeu. Uma porção de coisas que nos ensinaram é verdade. Havia crime, violência, imbecilidade e fome. Todas as portas tinham fechadura, as bandeiras e os limites dos territórios eram importantes. Os filhos esperavam que os pais morressem para poder herdar o dinheiro deles. O desperdício de trabalho e material era fantástico. Virou-se para Lilás com um sorriso de consolo. O presente, há tanto cobiçado, estava se partindo em pedaços. Mas apesar disso tudo, continuou. Os membros pareciam ter sentimentos mais fortes e felizes que os nossos. Iam aonde queriam, faziam o que bem entendiam, ganhavam coisas, possuíam coisas, escolhendo, sempre escolhendo, tornando-se de certo modo mais vivos que os membros de hoje. Ray estendeu a mão para pegar fogo. Bem, é bastante parecido com o que você esperava encontrar, não é? Perguntou. Sim, bastante. E tem outra coisa ainda. O que? Indagou o Floco de Neve. Quem fitou Ray respondeu. Cochicho não precisava ter morrido. Ray olhou para ele. Os outros fizeram o mesmo. O que é que você está falando aí? Disse Ray, os dedos imóveis sobre o cachimbo que enchiam. Não sabe? Não compreendo. O que é que você se refere? Perguntou Lilás. Você não sabe, Ray? Não, respondeu Ray. O que é
que eu não tenho a mínima ideia do que você está querendo insinuar. Como poderiam esses livros pré-U informar-lhe algo a respeito de cochicho? E por que é que eu devia saber o que é, caso pudesse? Viver até a idade de 62 anos, respondeu Ken, não é nenhuma maravilha proporcionada pela química, educação e bolos integrais. Os pigmeus da selva equatorial, cuja vida era difícil mesmo pelos padrões pré-U, chegavam aos 55 anos, 60. Um membro chamado Goriot viveu até os 73 e ninguém viu nisso nada de extraordinário. E olhem que foi no início do século XIX. Os membros ultrapassavam os 80, os 90 inclusive. Não pode ser, retrucou o rei. O corpo não duraria tanto, o coração, os pulmões. O livro que eu estou lendo agora, prosseguiu Ken, é sobre alguns membros que viveram em 1991. Um deles tem um coração artificial. Ele deu dinheiro aos médicos e eles colocaram o coração nele no lugar do que ele tinha. Ora, começou o rei. Você tem certeza de que, de fato, entende o tal francês? Francês, corrigiu Ken. Sim, tenho certeza absoluta. 62 anos não é vida, 62 anos não é vida longa. É até relativamente curta. Nós não morremos, disse Lilás, olhando para Ken e depois para ele. Exatamente, concordou Ken. Somos obrigados a morrer, por une. Tudo em nome da eficiência, em primeiro e último lugar, sempre em nome dela. Ele esquadrinhou todos os dados em suas comportas de memória, que não são os bonitos brinquedos cor-de-rosa que vocês viram, se já estiveram lá. São feios monstros de aço. E decidiu que 62 é a idade ideal para morrer. Melhor do que 61 ou 63, ou do que se amolarem com corações artificiais. São 62 não for um novo recorde de longevidade que tivéssemos a sorte de alcançar. E não é, eu sei que não é. Então não há outra explicação. Os nossos subtítulos são treinados à espera, e lá nos vamos nós. Com alguns meses de antecedência ou atraso, para que tudo não desperte a suspeita de estar bem preparado demais. Por via das dúvidas, caso alguém se ache bastante doente para ficar desconfiado. Cristo, Max, Wood, Ray, exclamou o floco de neve. Sim, disse Ken, sobretudo Woodway. Ray perguntou Lilás. Estou espantado, respondeu Ray. Agora entendo porque você pensou que eu soubesse. E virando-se para Floco de Pardal, ele descobriu que eu trabalho com quimioterapia. Você não sabia? Insistiu Ken. Não. É ou não é de fato que existe um veneno nos aparelhos de tratamento? Perguntou Ken. Isso você deve saber. Devagar, irmão. Eu sou um membro velho, disse Ray. Não existe veneno propriamente dito, não. Mas quase todos os componentes da instalação podem causar a morte se instilados em excesso. E você não sabe qual é a quantidade instilada quando o membro chega aos 62 anos? Vemos aqui que o conhecimento, ele resguarda algumas coisas importantíssimas para as vidas das pessoas. Conhecer duas línguas agora, que é o que está acontecendo com o Ken, conheceu o italiano e agora conhecendo o francês, revelou para ele que essa coisa do Unicomp, fazer com que as pessoas morram aos 62 anos, é algo pensado para se manter a eficiência, para se manter um mundo onde as pessoas são sempre jovens e cheias de força.
talvez nós já começamos também a viver um pouco disso, né? As pessoas sem saúde, o que vale entre nós é tudo aquilo que tem muita força e muita jovialidade. Será que chegaremos ao mundo do quem? Será que estamos sendo instilados também por substâncias venenosas para reduzir o nosso tempo de vida? É triste, mas precisamos pensar nisso. Precisamos continuar alimentando a nossa força mental com os conhecimentos que são necessários. Pessoal, desculpem o ambiente, desculpem as oscilações de luminosidade, mas eu precisava fazer a continuidade do nosso mundo perfeito. Até a próxima leitura. Agradeço os likes, as curtidas, as divulgações, as novas inscrições. Até a próxima, pessoal. Tchau, um abraço para todas e para todos.